recorrente ao longo principalmente durante este período da pandemia, é ver no nosso grupo do WhatsApp da Igreja, ver a quantidade e a forma como nós utilizamos o grupo para apoio mútuo em oração. É sempre difícil quando nós vemos situações ou notícias mais difíceis, ou porque a perda de algum familiar dos nossos irmãos, ou a hospitalização de alguém. Não? Tudo isso deixa-nos, de certa forma, apreensivos. E às vezes com o coração nas mãos, não é? Porque as pessoas partem de repente e muitas vezes nós não compreendemos a razão deste sofrimento e desta dor. É óbvio que nós, como cristãos, nós sabemos isto tudo. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, a vida do ser humano não é fácil. E muitas vezes nós esquecemos desse pequeno pormenor. É que a vida não é fácil, as dificuldades estão lá e como há quem diz, é que a chuva quando cai para todos. Para os pobres, para os ricos, para os bons, para os maus. E é verdade que as dificuldades da vida atingem-nos a todos. É óbvio que o grau com que nos atinge nem sempre é igual. Mas, e nestas circunstâncias, normalmente nós olhamos à volta e muitas vezes nós não sentimos ou não encontramos a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E as coisas parecem... Ou parece que nós estamos dentro ou num beco sem saída, em que a esperança não existe. Eu vou contar uma pequena história de um facto real. Em maio de 2014, o almirante William McRaven, um dos militares mais condecorados dos Estados Unidos, fez um discurso de motivação na Universidade do Texas, em Austin. E o título desta cerimónia, foi a cerimónia de graduação, o título deste texto, ou desta apresentação, era Faz a Tua Cama. Aliás, ele até escreveu um livro com base nesta apresentação, Faz a Tua Cama, onde ele apresenta 10 pequenas coisas que podem mudar a tua vida e talvez mudar o mundo. E essas 10 pequenas coisas foram baseadas quando ele era mais jovem, onde fez a formação no curso dos Navy SEALs, dos SEALs da Marinha dos Estados Unidos. Os SEALs são uma das forças especiais mais famosas em todo o mundo. E ele conta uma história relacionada com o facto de que a vida não é justa. E uma das coisas, para quem fez o serviço militar, uma das coisas que é mais irritante é quando nós temos, de uma forma, se calhar, sem propósito, termos que molhar o nosso uniforme ou ter que mergulhar na lama, como aconteceu comigo. Mas no caso dele, acontecia com muita frequência eles serem obrigados, com todo o seu equipamento militar, com botas e tudo, serem obrigados a mergulhar no mar, depois sair todos molhados e obrigados a rebolar na areia, a ficarem uma espécie de croquete ou uma bola de Berlim cheia de açúcar, não é? E se há coisa mais irritante, quando nós estamos na praia de fato de banho, é aceitável, porque a seguir podemos mergulhar e tirar a areia, mas quando se está equipado é uma das coisas mais irritantes. E nem sempre era por castigo, muitas vezes servia de punição, porque ou não cumpriam uma ordem ou porque não estavam a desempenhar, digamos, as suas atividades da forma correta, e então o instrutor tinha a tendência de castigá-los. Mas às vezes nem sempre isso acontecia, bastava a vontade do instrutor para obrigá-los, e uma das vezes esse instrutor vira-se para o William McRaven, em que chamava na altura o Sr. Mac, e pergunta-lhe: você tem alguma ideia do porquê você hoje é um croquete? Ou porquê é que está um croquete esta manhã? E ele respondeu: não, instrutor Martin. E a resposta do instrutor foi: porque, Sr. Mac, a vida não é justa. E quanto mais cedo aprender isso, melhor será para você. Aquilo que o William McRaven vai contar um pouco da história deste instrutor. Este instrutor, chamado Mocky Martin, nasceu e cresceu no Hawaii. Era tudo aquilo que os instruendos dos SEALs aspiravam a ser. Ele era um exímio paraquedista, era um exímio nadador,
E nos anos 80, Martin era uma espécie de maluco pelo triatlo. E todas as manhãs montava a sua bicicleta e corria cerca de 45 quilómetros. E um sábado, pela manhã, na sua bicicleta, ele de cabeça baixa não via um ciclista que vinha em sentido contrário. E os dois ciclistas acabaram por colidir a cerca de 40 km a hora. O outro ciclista, ambos caíram no chão, tombaram. O outro ciclista levantou-se, sacudiu o pó e seguiu. Mas ele não. Ficou paralisado. E durante alguns meses pensaram que era apenas uma situação temporária. Mas não, os anos passaram e ele ficou agarrado a uma cadeira de rodas. E o que o William McRaven fala deste homem, porque depois, mais tarde, tornou-se amigo dele, depois da instrução do Shield, é que durante 35 anos este Martin andou de cadeira de rodas. Nunca se ouviu uma queixa sobre esta desgraça que eu na sua vida. Nunca perguntou porquê eu. E nem uma única vez mostrou pena por ele próprio. Depois deste acidente, o Martin tornou-se um pintor exímio. Foi pai de uma criança, fundou e continuou a organizar uma prova de triatlo anual, que é chamado Super Frog, ou Super Sapo, ou Super Rã, no Coronado. E a lição que o William McRaven tenta passar aos estudantes desta universidade é que é muito fácil nós culparmos o destino ou a falta de sorte na nossa vida e deixarmos de tentar melhorar, de sermos melhores pessoas. E o que acontece é que as pessoas comuns, e mesmo aqueles que nós consideramos grandes homens e grandes mulheres, são definidos pela forma como lidam com as injustiças da vida. Às vezes, não importa o quanto tentamos, o quão bons somos, acabamos como um croquete. Mas isso não nos deve levar, ainda para mais como cristãos, a não reclamar, a não culpar a nossa desgraça e a ficarmos firmes, olharmos para o futuro e seguirmos em frente. Eu não sei se este McRaven e o Martin são crentes, não faço a mínima ideia. Mas o objetivo desta motivação é para que, principalmente para os jovens, olharem para a frente, para o futuro e não olharem para o passado, para as circunstâncias da vida ou para a forma como foram criados ou pela educação que tiveram. Isso leva-nos ao texto 2, a Neemias. E sabendo, ou tendo em consideração que a vida não é justa, ou a vida não é fácil, Neemias mostra que a partir das dificuldades nós podemos, a partir dos problemas, podemos agarrar nessas coisas e transformar a esperança em ação. E há 3 lições que nós podemos retirar do livro de Neemias. E vamos começar por ver a primeira lição que podemos tirar. Eu creio que é extremamente importante quando nós olhamos para isto. É óbvio que esta passagem em Neemias é bastante nossa conhecida. Para mim, houve um marco na minha vida em que esta passagem fez muito sentido, que foi na Missão 83, em dezembro de 1982, em cujo tema da missão era o Neemias 2, versículo 18. Levantemos e edifiquemos. Nos primeiros 3 versículos nós vemos que fala-nos um bocadinho de quem é Neemias, a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, do ano 20 do reinado de Artaxerxes. Encontrava-me ele na fortaleza de Susã, quando chegou da província de Judá, Anani, um dos meus irmãos, com mais alguns homens. Pedi-lhes notícias de Jerusalém e dos judeus que tinham escapado ao cativeiro da Babilónia. E eles disseram-me o seguinte: esses que ficaram na pátria e não foram para o cativeiro encontram-se em grandes dificuldades e em grande miséria. Quanto a Jerusalém, as muralhas continuam em ruínas e as portas ainda destruídas pelo fogo. A primeira lição que nós podemos tirar daqui é: Neemias procurou manter-se informado, procurou saber como é que estavam as coisas relativamente ao seu povo.
E isso é uma lição para nós, porque muitas vezes nós olhamos para as coisas e escondemos a cabeça e não queremos ouvir ou não estamos minimamente interessados na realidade à nossa volta. E Neemias aqui o primeiro passo que ele faz é procurar saber, é procurar informar-se, é procurar conhecer, dominar o assunto que era importante para ele. A segunda lição lemos a partir do versículo 4 e até o 10, e que diz: ao ouvir isto, sentei-me a chorar e durante vários dias andei muito triste. Fiz jejum e dirigi a minha oração ao Deus do céu. Ó Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, Tu és fiel para com a aliança e és misericordioso para com aqueles que te amam e cumprem os teus mandamentos. Peço-te por isso que escutes e atendas a minha oração, que eu faço dia e noite pelos teus servos israelitas. Reconheço que tanto eu como os meus antepassados temos pecado contra ti. Ofendemos-te muito, pois não cumprimos os mandamentos, as leis e preceitos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Recorda-te que disseste a Moisés que havias de nos dispersar por toda a parte, se nós transgredíssemos os teus preceitos. Mas também disseste que se nos convertêssemos e cumpríssemos os teus mandamentos, ainda que estivéssemos desterrados nos confins do mundo, havias de nos reunir e fazer regressar ao lugar escolhido, para lá ser adorado o teu santo nome. Nós somos teus servos, somos o teu povo que libertaste com o teu poder e a tua força. E aqui nós vemos que Neemias não só chorou, jejuou, orou, e imagino que meditou acerca de tudo aquilo sobre o qual ele tomou conhecimento, e ao mesmo tempo reconheceu o seu pecado e o pecado do seu povo, e reclamou também as promessas de Deus para o seu povo. Uma segunda lição, ou seja, nós, com base na informação que recebemos, retirarmos, refletirmos sobre ela, orarmos sobre ela, chorarmos e reconhecer que muitas das situações são também culpa do nosso pecado. E a terceira lição que nós vemos é a sua preparação para a ação. E nós vemos isso logo no versículo 11. Escuta agora a minha oração e a oração dos outros servos que te querem honrar. Faz com que eu seja bem-sucedido e que o rei seja bom para comigo. E, por aquela altura, eu era copeiro do rei Artaxerxes. Nós vemos aqui a terceira lição, é que Neemias procura honrar a Deus e, para isso, dispõe-se a si próprio e dá a sua vida para que Deus possa, através dele, mudar as circunstâncias da vida, mudar o estado, a situação do seu povo e, neste caso, também da cidade de Jerusalém. E isto é um exemplo de que Deus pode usar a vida de pessoas como Neemias ou de cada um de nós para transformar o mundo. Se calhar não o mundo no seu todo, mas o mundo de cada pessoa individual que convive connosco. Há um aspecto curioso, que eu não sei se é verdade ou não, mas há alguns académicos que assumem pelo facto de Neemias ser copeiro que ele seria, ou sugerem que ele seria um eunuco. E como sabem, em Deuteronômio 23:1 diz-nos que os que forem castrados ou mutilados sexualmente não poderão tomar parte na Assembleia do Senhor. Ou seja, seria alguém que estaria diminuído perante Deus. Se calhar, isto era uma das coisas que poderia impedir Neemias de agir, de tomar uma ação, de se envolver, porque o seu passado se calhar o limitaria por isso mesmo. Mas também nós lemos em Isaías 56:3-5, em que diz: o estrangeiro que se converteu ao Senhor não deve pensar, o Senhor vai excluir-me do seu povo. E o eunuco também não deve pensar, não passo de uma árvore seca. Com efeito, o Senhor declara o seguinte: se um eunuco respeita os meus sábados, decide fazer o que me agrada
e persevera na minha aliança, dar-lhe-ei no meu templo e na minha cidade um monumento e um nome, bem melhor que filhos e filhas, e o seu nome ficará para sempre e nunca mais acabará. Isto é uma promessa para pessoas como Neemias, e se calhar como muitos de nós, porque podemos não ser castrados sexualmente, mas muitas vezes nós temos problemas ou situações da vida que nos castram nas nossas atitudes, nas nossas ações e naquilo que podemos fazer para Deus. Eu queria contar uma história verídica, da forma como Deus usou o poder de 3 homens para transformar a Inglaterra do século XVIII. Eles são John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Eu, há poucos meses, apesar de conhecer mais ou menos a história deles, de saber o impacto que eles tiveram, há poucos meses eu li um livro que mostra que o papel da Bíblia na forma como transformou a sociedade ocidental tal como a conhecemos hoje. Estes 3 homens nós podemos considerá-los como 3 grandes heróis da fé. Também imagino como, sendo seres humanos, tivessem as suas falhas, os seus problemas e as suas dificuldades. Mas, no entanto, eles foram usados por Deus de uma forma tremenda, poderosa. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para estes heróis do passado e olhar para eles como exemplos. E eles foram responsáveis por um grande reavivamento que aconteceu não só na Inglaterra, mas também nas colónias americanas, nos Estados Unidos atuais. 3 homens que ousaram ser relevantes e diferentes na Inglaterra do século XVIII. E para terem uma ideia, vamos ver o antes de John Wesley, de Charles Wesley e de George Whitefield. Em 1738, 2 séculos após a Reforma, o bispo Berkeley, que era da Igreja Anglicana, declarou que a religião e a moral na Inglaterra tinham colapsado a um grau nunca antes conhecido em qualquer país cristão. Quais eram as razões para isto? Aquilo que a história nos diz é que, devido à restauração da monarquia na Inglaterra, a realeza começou a encher a sua corte de cortesãos que ostentavam leviandade e praticavam o vício. A Igreja Anglicana tornou-se suprema, ou seja, tomou supremacia na Inglaterra no final do século XVII e oprimiu os puritanos. E durante este período, mais de 400 sacerdotes da Igreja Anglicana, temendo-se a Deus, foram expulsos da Igreja da Inglaterra. Também, nesta altura, aconteceu o surgimento do Iluminismo, do final do século XVII e através do século XVIII. Isso tornou a situação ainda mais desesperante. As pessoas deixaram de temer a Deus. Uma igreja corrupta que fechou as Escrituras, que não mais olhava para as Escrituras, para a Bíblia. E isso tornou ainda mais negro todos os aspectos da vida na Inglaterra. Nessa altura, a Inglaterra ficou com o monopólio do comércio de escravos e isso gerou e alimentou a ganância financeira. Os próprios cristãos sérios, honestos, afastavam-se das universidades. E aqui pensamos nas 2 principais, em Inglaterra, Oxford e Cambridge. Porque a maior parte dos estudantes dedicavam-se ao vinho, às mulheres, ao desporto e às canções. E esqueciam-se os princípios e os valores que incutidos pela Bíblia. A própria Revolução Industrial estava em pleno e estava-se a espalhar gradualmente na Inglaterra. As atitudes dos comerciantes de escravos influenciavam a forma como os donos das minas e das fábricas e de todos os negócios tratavam os seus trabalhadores. A corrupção espalhava-se como um cancro. A nação estava dividida entre ricos e pobres. As leis serviam apenas para manter os pobres e debaixo de controle. Só para ter uma ideia, em todas as classes sociais, as crianças, 3 em cada 4 crianças morriam antes de fazer 5 anos de idade.
Estamos a falar de 75% das crianças morriam antes de fazerem 5 anos de idade. O século XVIII, na Inglaterra, é também conhecido pela idade do gin, do álcool. Os preços dos alimentos eram tremendamente caros, porque o milho era utilizado para produzir gin, o álcool, e preferia-se gastar ou consumir o milho para produzir álcool do que para alimentar as pessoas. O jogo, a abundância da literatura pornográfica era de tal ordem e muitas coisas poderiam-se continuar a dizer. E mesmo antes do advento da escola dominical, que aconteceu nos finais do século XVIII, pouco ou nada havia para a educação dos pobres, com exceção de algumas escolas mantidas pela caridade da Igreja. Agora, durante este período, o que nós podemos dizer é que foi neste atoleiro moral que nasce John Wesley. No mesmo ano que Jonathan Edwards, e nunca se conheceram. Jonathan Edwards teve um papel importante no avivamento nos Estados Unidos, nas colónias. John Wesley era um devoto religioso. Era uma pessoa intelectualmente dotada. Estudou em Oxford. Procurou ministrar junto com os outros, criou um grupo em que procuravam ajudar o melhor que sabiam os pobres e os oprimidos. Foi ordenado sacerdote da Igreja Anglicana. E depois de ter passado algum tempo nos Estados Unidos, compreendeu que era apenas um cristão nominal. Em 1738, passou pela experiência do novo nascimento. Em 1739 foi convidado por George Whitefield para ir para Bristol. E Bristol era uma das principais cidades mineiras da Inglaterra, em que a maior parte da população dos mineiros era pobre e era explorado. E aqui inicia-se o grande revivamento, o grande despertar da Inglaterra do século XVIII. E a forma como eles fizeram foi através da pregação do Evangelho ao ar livre, porque era a forma de alcançar pessoas que estavam afastadas totalmente das igrejas. E como sabemos pela história, a Revolução Industrial obrigou que as pessoas saíssem dos campos para ir para grandes cidades. Nos campos ainda se mantinham ligados às paróquias, mas indo para as grandes cidades eles perderam o contacto com a igreja. E a igreja não ia ao seu encontro, não estava minimamente preparada para ministrar a essas pessoas. E eles próprios eram abandonados e estavam fora das igrejas. E isto iria acontecer durante muitos anos. Uma atmosfera de insolência, desprezo, abuso e violência. Por onde eles iam, John Wesley, George Whitefield, Charles, eram perseguidos. Havia não só a própria igreja anglicana, do qual eles pertenciam, contratavam bêbados para perturbá-los durante os cultos, as pregações que eles faziam. Eram perseguidos por o sítio por onde iam. Durante 3 décadas, 30 anos, a justiça fechou os olhos a todas este tipo de perseguição, a John Wesley e a todos aqueles que pregavam o Evangelho. No entanto, a vida de John Wesley, podemos dizer que era um triunfo da graça de Deus. John Wesley, apesar de todos os ataques físicos e verbais que passou, ele nunca perdeu a paciência. Pode-se dizer o mesmo de Charles Wesley e de George Whitefield. Eles incutiram no povo britânico um conceito novo e bíblico de coragem e heroísmo. Só para terem uma ideia, George Whitefield atravessou o Atlântico 14 vezes, ou seja, atravessou 7 vezes. E naquela altura viajar para os Estados Unidos, no século XVIII, não era fácil. E fazê-lo 7 vezes. 7 vezes viajou até os Estados Unidos. Era uma forma incansável. Aliás, só para terem uma ideia, o Whitefield foi de forma importante no revivamento nos Estados Unidos, que os anos que lá esteve, por lá passou, teve um impacto tal que cerca de 80% dos colonos, dos habitantes das colónias, ouviram falar do Evangelho através de George Whitefield. E no último discurso, o último sermão que ele pregou em Boston, tiveram 23 mil pessoas, mais do que todos os habitantes da cidade de Boston. Aliás, Benjamin Franklin era amigo pessoal de George Whitefield e ele estimou que George Whitefield tinha uma capacidade vocal
em que podia alcançar 30 mil pessoas com a sua capacidade. Há uma história que conta que ele, no meio de uma pregação em Inglaterra, houve um homem que foi para lá perturbar com um tambor e passou o tempo todo a martelar o tambor para perturbar a mensagem dele. E ele, no entanto, conseguiu comunicar a mensagem do Evangelho, pregou durante 3 horas e 350 pessoas aceitaram Cristo como Salvador. E nós vimos o impacto destas pessoas que tiveram na Inglaterra. Aliás, Wesley e os seus pregadores itinerantes dividiam o dia em 3 partes. 8 horas para dormir e para comer, 8 horas para meditação, oração e estudo, 8 horas para pregar, visitar e trabalho social. Wesley cavalgou pela Inglaterra de norte a sul, noite e dia, em qualquer tipo de clima, cavalgou mais de 400 mil quilómetros em toda a sua vida. De 1735 a 1791, ano em que John Wesley morreu, durante as suas viagens ele escreveu o seu comentário da Bíblia, versículo a versículo, centenas de cartas, manteve um diário, escreveu alguns dos 330 livros durante a sua vida, escreveu gramáticas de inglês, francês, latim, grego e hebraico, editou muitos livros de educação geral dos seus pregadores e para as suas congregações. Aliás, ele criou uma espécie de biblioteca de 50 livros, que era o essencial para qualquer pregador que fazia parte do seu ministério. Escreveu um tratado de medicina, fez tratados de educação geral, até a eletricidade ele tratou. Escreveu, preparou e pregou mais de 45 mil sermões sobre a Bíblia. A Enciclopédia Britânica diz que nenhum outro homem no século XVIII fez tanto para criar o prazer pela boa leitura e fornecer livros a baixo preço do que John Wesley. O próprio irmão, Charles Wesley, escreveu entre 8 a 9 mil poemas. Desses, cerca de 8 mil tornaram-se hinos. John Wesley ensinava o povo a cantar. E há algo que nós devemos manter, que Wesley defendia. Wesley entendeu que a Bíblia exige que a conversão individual leve a mudanças na sociedade. E isso foi enfatizado na vida dele e na vida destes 3 de muitas formas. Felizmente, John Wesley teve o privilégio de ver os frutos do seu trabalho. Nos últimos 10 anos da sua vida, não é exagero afirmar-se que ele era a pessoa mais respeitada e amada da Inglaterra. Muito podia continuar a dizer sobre John Wesley, sobre Charles Wesley e George Whitefield. Mas eu penso que isso dá-nos uma ideia do impacto que estas 3 pessoas tiveram, não só na Inglaterra do século XVIII, nos Estados Unidos do século XVIII, mas também nos séculos seguintes, como o século XIX e mesmo no nosso século. Uma das pessoas que teve um grande impacto, porque aprendeu e teve um contacto com John Wesley, foi William Wilberforce. E ele foi o responsável pelo movimento para acabar com a escravatura em Inglaterra, na luta contra a escravatura. Muitos outros podemos falar do William Carey relativamente e do Hudson Taylor mais tarde. Todos eles foram impactados pela vida destes homens. E nós ainda continuamos a viver e a ser impactados pelos valores que eles incutiram na sociedade ocidental. E para concluir, eu não quero alongar muito e tenho uma tendência para estender. Normalmente as dificuldades e os problemas levam-nos a viver de forma isolada, muitas vezes no nosso cantinho, com medo do mundo lá fora. Os tempos que vivemos e a pandemia, principalmente esta pandemia, são sinónimos de isolamento, já por si só, não é? Se no passado muitos dos místicos cristãos procuravam o isolamento e o afastamento do mundo como forma de maior aproximação a Deus. E isso era muitas vezes visto como um grande exemplo de maior espiritualidade. Hoje vemos os cristãos a isolarem-se do mundo, da sociedade, porque não a compreendem, porque se sentem, de certa forma, excluídos dela. Mas pior
do que isso, a tentarem fugir dessa realidade. Uma realidade que afeta a todos os seres humanos, não só nós como cristãos, mas também todos os outros que não são cristãos. Agora, não há virtude em nos isolarmos do mundo. Não há salvaguarda, ou não salvaguarda a nossa espiritualidade, mas seguramente nos condena à irrelevância. Por outro lado, também não há virtude em estar culturalmente na moda e aceitar cegamente as ofertas mais recentes em termos não só de pessoais e sociais. Ao mesmo tempo, não há nenhum mérito em estarmos fora do contacto dos temas críticos do nosso tempo. Jacques Ellul, um sociólogo francês e historiador francês, dizia que os cristãos geralmente estão vários passos atrás na sociedade. Consequentemente, eles procuram fornecer ou dar respostas a perguntas a que as pessoas já não estão mais fazendo. E, em vez disso, nós somos chamados para simultaneamente ser relevantes e diferentes. Relevantes e diferentes. Se falharmos em ser relevantes, não podemos ser ouvidos. Se falharmos em ser diferentes, não temos nada para dizer. Isso nos chama a que nós nos devemos envolver de uma forma crítica nas questões do mundo dos nossos dias. E, ao mesmo tempo, a fazermos como Neemias, a envolvermos, a conhecermos, a sabermos, mas também a afastarmos para podermos meditar, para orar, para refletir e para obtermos o discernimento que tanto necessita o nosso mundo. E uma das coisas que nós podemos dizer que falta faz o conhecimento, a sabedoria e o discernimento à Igreja de hoje. Por isso, e para terminar, a esperança conduz-nos à ação. E são 3 aspectos dessa ação que nós devemos considerar. Primeiro, devemos aproximar-nos para nos informar, para conhecermos. Segundo, devemos retirar-nos para poder meditar, orar, chorar, discernir aquilo que deu, sobre a informação, sobre o conhecimento que obtivemos. E por último, agarrarmos neste discernimento e passarmos à ação com um propósito claro de transformar o mundo. Transformar, não tanto pensar nos 7 mil milhões de habitantes deste mundo, mas transformar não só o nosso mundo individual, mas também o mundo das pessoas que convivem connosco. E eu queria terminar lendo Neemias 2,18, mas na versão de Almeida Revista e Corrigida. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias 2,18. É este o meu desejo, que nós possamos ser relevantes e diferentes nesta sociedade em que nós vivemos. Que Deus os abençoe a todos. Amém.